Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, vamos dimensionar juntos a viga V8. A viga V8 é uma das vigas mais compridas da nossa casa de concreto armado. Se não for a mais comprida, ela se apoia em vários pilares, ela recebe várias outras vigas transversais, vigas importantes, vigas de cargas consideráveis, se apoiando nela, vigas que vão estar recebendo alvenaria, de maciça, nesse caso, laje pré-moldada, que é a laje de primeiro teto. A gente resolveu projetar em laje pré-fabricada, pré-moldada, e assim por diante. Então, essas vigas que irão descarregar nessa viga V8 virão em forma de carga concentrada. Fora a carga distribuída, também que ela irá receber no caso das lajes pré-moldadas, de toda a carga de alvenaria, enfim, acaba sendo uma viga cheia de responsabilidades. As vigas de mais responsabilidades no nosso projeto geralmente são essas vigas maiores. Todas as vigas merecem muita atenção, mas essas mais compridas merecem uma atenção extra, pois elas são a espinha dorsal de nosso projeto. Ela tem uma peculiaridade que nos extremos dela, não é isso que sempre, não é isso que sempre acontece, mas nos extremos dela nós temos dois balanços. Então a viga contínua dotada de dois balanços nas suas extremidades. Vamos falar sobre regrinhas básicas. A maioria dos arquitetos antigos conhece as regrinhas básicas e o engenheiro deve saber. Ele seja um engenheiro calculista, um engenheiro de obra, tem que saber essas regrinhas também de balanço. Antes de projetar, ter essa regrinha em mente, para te ajudar a chegar numa equação mais equilibrada, numa armadura mais equilibrada, uma dimensão de viga mais equilibrada, mais uniforme. E ao final da aula, vamos deliberar a respeito de armadura de costela ou armadura de pele. Tanto faz chamar por um termo ou por outro, ambos estão corretos tecnicamente falando, das antigas bibliografias até os dias de hoje, são os termos que empregamos. Vamos aprender quando usar armadura de pele, quando adotar, qual armadura utilizar, armadura mínima de pele e assim por diante. Será uma aula em que iremos reforçar também o KPMD, mais uma vez. Em todas as aulas, estou trazendo o dimensionamento da viga em forma do modo que eu aprendi, pelo método José Carlos Sequin, pelo modo da antiga NB1, de 1979, se não falar a memória, todo passo a passo do KPMD. Vou passar mais rapidamente, pois essa já é a quinta aula de viga, mas pegue essa aula de de dimensionamento mais uma vez, revise o passo a passo do KPMD, crie uma planilha em Excel para você mesmo e confira se sua planilha em Excel está batendo, já está tinindo ou não. Será uma aula assim para reforçar o KPMD também mais uma vez, reforçar o dimensionamento do estribo mais uma vez, que é o que fazemos em vigas, dimensionamento fletor e dimensionar vigas força cortante, é o básico. Outrora, iremos precisar dimensionar a torção, ou não em uma viga ou outra, não é sempre a torção que vai entrar. Mas o momento fletor e cortante, sim, por isso que ao longo dessas 6 vigas, nessa série de 6 vigas, estou batendo tanto nessa tecla, do passo a passo, do KPMD, pelo método KPMD para encontrar a armação de momento fletor e esforço cortante. Então, pega essa aula como reforço para o seu aprendizado, para verificar se a sua planilha Excel está funcionando ou não. Será uma aula bacana nesse sentido. Assim, vamos ao início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado. Aula de número 17. Viga V8 com armadura de costela. Geometria da viga V8. Apresentando brevemente a viga V8, essa viga localizada aqui no topo do nosso projetinho, o projeto está deitado, então, localizado aqui no topo, é uma das vigas mais compridas do nosso projeto. Temos uma outra viga um pouquinho mais comprida, que é a V9, então a V8 está em segundo lugar em termos de comprimento. Toda viga comprida, ela é inevitável, ela se apoiar em vários pilares, pode ser que venha até ter um pilar, venha a ter um pilar nascendo a partir dela. Isso acontece às vezes em projetos de edifícios ou até de casas, dependendo do arrojo do projeto do arquiteto, mais arrojado ou não o projeto. Vão ter coisas peculiares com relação ao cálculo estrutural. Não é o caso aqui. A única coisa diferente aqui de arrojo assim, que teve nessa arquitetura foram apenas os dois balanços nas extremidades. Note que nós não temos pilares nas extremidades da viga V8, portanto, temos dois balanços
Irei deliberar sobre isso com você, mostrar as regrinhas básicas antes de você traçar, colocar os pilares, antes de você traçar a viga, antes de fechar com o arquiteto. Apenas regrinhas básicas para que você amanhã esteja numa reunião, com outros profissionais, que você delibere isso, pontue esses pontos básicos que irão te economizar e aliviar na hora de dimensionar. A viga V8 ela possui uma dimensão de 15 por 50, não ficou tão grande assim, apesar de ser uma viga comprida, enfim, uma viga importante. Lembrando que a primeira dimensão é sempre a dimensão que aparece de forma horizontal em planta, que é 15, e a segunda dimensão, no caso, é 50. A largura é 15, altura total de 50 centímetros. Esforços solicitantes. Aqui eu irei passar mais rapidamente, a partir desse ponto até o cálculo de esforço cortante, pois tudo aqui já vimos nos outros cálculos de síntese de vigas. Mas sabe, de reforço, dedico esse tempo, esses slides mais uma vez para você que está começando, você que é o aluno, ou você recém-formado, para você pegar com calma, com toda a paciência, eu vou dedicar aqui a você, para passar de novo, todo passo a passo, e você ir se aprimorando, reforçando, ganhando confiança no dimensionamento de vigas. Assim que eu desenho no AutoCAD, eu já trago, por exemplo, as cargas de laje, no caso a carga total de laje, que irá contribuir para esse trecho de viga ou esse tramo de viga. A carga de alvenaria, vai ter alvenaria aqui ou não vai ter alvenaria? Eu sempre procuro colocar alvenaria, note alvenaria, ao longo de todas as vigas. Ah, mas vai ter uma parede cega. Ah, vai ter uma esquadria, vai ter uma janela, não importa. Eu considero toda alvenaria como sendo alvenaria cega. Ou seja, alvenaria cega, parede cega, que não tem janelas, não tem esquadrias. Ah, mas não vai ter alvenaria nesse ponto. Eu considero alvenaria em tudo, porque amanhã o cliente resolve colocar alvenaria, então aquela viga já está preparada. Às vezes não custa nada, por causa de uma ou duas barras de aço a mais, você consegue prover essa equação, esse sustento para o cliente no futuro, caso ele mude de ideia e você não está mais lá, o arquiteto não está mais lá. E é assim que acontece na realidade no nosso país. As pessoas constroem, e no mundo, as pessoas constroem às vezes por conta própria, continuam a obra por conta própria. Então aqui a laje, a alvenaria e a viga, o peso próprio da viga sempre estimo com 0,150, 150 quilos por metro linear. Note que essas carguinhas concentradas, eu não trouxe aqui o nome das cintas, eu costumo trazer aqui o nome, não, o nome no caso da viga, o nome da viga que serviu de carga concentrada aplicada nesse ponto da viga V8. Aqui também mais duas cargas concentradas. Eu trago normalmente o nome da viga, tipo, vamos supor, viga V2, V5, V7, enfim, o nome da viga, para saber que viga é aquela, e na hora de computar no F2, já coloca a carga concentrada nessa consideração. Carga distribuída eu desenho até essa altura, com a flechinha até essa meia altura. Tem o carga concentrado, porventura venha a ter, eu estendo a linha um pouquinho. Acho que é a nomenclatura básica que a gente aprende em isostática, mecânica vetorial, bem nos primórdios. Aqui dá o esforço solicitante, 5,09, momento solicitante negativo, momento solicitante positivo. Todos são esforços nominais. A partir do momento que eu multiplico pelo coeficiente de ponderação de carga, o gama, que vale a 1,4 em concreto armado, eu passo a obter os esforços ponderados, que os esforços cortantes ponderados, momento fletor negativo e positivo também ponderados. Um momento fletor negativo bem acentuado nessa viga, também não se justifica, no caso, pelos balanços, e momento fletor positivo bem baixinho, uma discrepância quase de 1 para 13, porque você tem balanços consideráveis, quase 4 metros de balanço, a julgar pelo comprimento total de apoio intermediário dessa viga. Dimensionamento da viga a momento fletor negativo. Eu escolhi o momento fletor negativo mais uma vez, né? Positivo ou negativo, não vou escolher aleatoriamente. Sempre escolho o maior e deixo o outro para você dimensionar em casa sozinho, tentar chegar nos mesmos valores que eu estou chegando de armação. Então se permita, treine, exercite, para verificar se você está chegando no mesmo valor. Caso não consiga, mande sua dúvida, qualquer coisa, faça uma outra aula, mas a ideia principal é que deixe você bem à vontade, confiante para dimensionar suas próprias vigas e fazer seus próprios projetos. Aqui, mais uma vez, as dimensões, os estribos adotados, a priori no pré-dimensionamento, vergalhão 10 milímetros, uma camada com duas barras de 10 milímetros, cobrimento de concreto de 4 centímetros, sempre adoto 4 centímetros nos meus projetos, e FCK de 30 megapascal. Altura de cálculo, que nos interessa nesse slide, assim como fizemos a cargo em todas as outras aulas, segue a mesma metodologia, altura total, menos o comprimento do concreto, menos o diâmetro do estribo em milímetros, menos o diâmetro do vergalhão sobre 2 em
no caso sobre 12 milímetros. O que significa isso? Isso aqui não é decoreba, é sempre a distância do centro de gravidade das armações. Se eu tenho apenas uma camada nesse pré-dimensionamento, suponho que a viga só vai ter uma camada com duas barras de aço. Então, a distância do centro de gravidade dessa camada até a face inferior do concreto, da forma do concreto, vai me dar a distância D. Caso eu encontre no cálculo mais armações, essa distância dela vai reduzir, porque a distância do fundo do concreto até o centro de gravidade de uma maçaroca maior, digamos assim, de barras de aço, vai me dar uma distância D menor. A gente chama assim de alojamento ou alojar, essa região onde a gente aloja as barras de aço, e cada, digamos assim, cada linha a gente chama de feixe, feixe de barras de aço. Então, assim, caso eu venha ter mais feixes de barras de aço aqui, por exemplo, mais camadas de barra de aço, o valor de D vai reduzir. Então, consequentemente, o D, que agora eu estou adotando a princípio com 45 centímetros, caso eu encontre mais barras de aço no final desse dimensionamento, o valor de D ele reduz, e eu volto para esse slide e redimensiono a viga de novo com um novo D já reduzido. Cálculo do KPMD. Note que o kappa, eu não falei sobre isso nas aulas anteriores, o kappa é letrinha grega, o K vem em letrinha grega. Eu escrevo como K mesmo na nossa língua portuguesa, aqui o K minúsculo. Então eu escrevo como K, mas o correto é eu falo KPMD. Mas é mais fácil escrever K, não tem tanto problema escrever assim na sua memória de cálculo. Apenas reforçando o FCD, o FCK, o gama C. Mais uma vez, lembrando que o gama C para concreto é 1,4. Para armadura vai ter o gama S, que é igual a 1,15. Então, aqui encontra o FCD, substitui na equação do KPMD. Não vou apresentar o KPMD como fiz nas outras aulas. Eu apresentei tintim por tintim para você, todas as variáveis. Estou mostrando mais direto para ganharmos mais tempo. Já vimos isso em outras 4 aulas. Então, aqui, ó, a largura da viga. Mais uma vez, se você precisar melhorar a viga para combater o manto fletor, com muita armação, preciso reduzir a armação para o meu cliente, preciso economizar, aumente a altura. Combater o momento fletor, você aumenta a altura. Para combater o esforço cortante, que vai ser objeto de estudo no próximo item, a gente aumenta a largura que o FCD e encontro com o PMD de 0,195, que é bem menor do que, não tão menor, é menor do que o KPMD do laço CA50 0,32. Uma outra coisa que eu não falei nas outras aulas é sempre observe o KPMD. Por exemplo, ele está muito próximo do limite, está muito distante. Para mim está um meio termo, quase 0,2. Está um meio termo, digamos assim, não está tão próximo nem tão distante de 0,32. Caso desse um valor tipo, por exemplo, 0,31, opa, minha viga está muito apertada. Eu posso tentar aqui aumentar um pouquinho a altura para poder reduzir o meu valor de KPMD. Como está zero, se fosse um valor de 0, vamos supor, 0,100, por exemplo, 0,1, 0,100 puro. Opa, está muito baixo. Minha viga está, por exemplo, está muito alta, eu posso reduzir um pouquinho a altura da viga. Então, essa avaliação, esse critério é de você, engenheiro ou engenheira. Ninguém vai estar ali ao seu lado, é sua percepção enquanto engenheiro. Aqui tudo mecânico, mas o programa, o software, o Excel em que você vai embutir esses cálculos, esse dimensionamento, cabe a você discernir se precisa voltar, aumentar ou não a altura. Então, regra geral, se está muito próximo do KPMD do limite, você está sem folga, está chegando no limite da folga. Então, dê uma folguinha na viga, aumente um pouquinho a altura da viga. Se o KPMD está muito distante, está muito pequeno, muito reduzido, muito ínfimo, se comparado com o limite, o valor limite, então volte e reduza. Você tem brechas, tem margem para isso, então reduza a altura da viga. Cálculo do kappa-x é um cálculo que envolve apenas a equação do segundo grau. Já mencionei ele anteriormente. Toda equação eu faço um retângulo em volta dela e escrevo, no caso, em algarismo romano, em 1, 2, 3, assim por diante. A equação a resolver. Calculo o valor de delta, como nós aprendemos lá no segundo grau. Em primeiro grau, perdão, primeiro grau maior na minha época, quinta série, sexta série, primeiro grau maior. O segundo grau lá da escola, capa X, o capa X de linha, perdão, capa X de linha, capa X de 12 linhas. O capa X de linha você vai, no caso, eliminar, porque ele está acima de 1. O capa X de 12 linhas é mostrado aqui, 0,331, você absorve e continua com ele no seu dimensionamento, porque ele é menor do que 1. Em qualquer valor encontrado aqui que for acima de 1, você descarta, o outro você separa e segue com ele no seu dimensionamento. Neste próximo item, o capa Z,
É mera matemática, assim, simplesmente se conjuga com matemática simples no seu Excel. Capa Z igual a menos 0,4 de capa X. Capa X você escreve com três casas decimais, como nós encontramos na equação, e você vai encontrar um valor em que assim, eu recomendo que você trabalhe também com três casas decimais. Só mostrei que a quarta casa decimal, no caso, é 6, porque só para mostrar que aqui, para o capa Z, eu deixo ele sem arredondar. Por exemplo, esse 6, sendo um valor acima ou igual a 5, você teria que arredondar o 7, no caso, para mais, igual a 8. Então, eu deixei 867 sem arredondar de propósito, só para ganhar um pouquinho a mais de conservadorismo no dimensionamento da armação. E para a armação mínima da viga, só recortando, fazendo assim um reforço aqui, só reforçando um parâmetro. Na primeira aula de viga, da cinta, perdão, primeira aula da cinta, que eu apresentei, aula de número 13, eu devo ter escrito 0,14%. Só corrija lá, por gentileza, que a armação mínima de viga é 0,15%. Para estribo, 0,14%, mas para armação longitudinal de viga é 0,15%. Sempre que você se deparar com esse termo armação mínima, taxa de armação mínima, vai ser sempre 0, alguma coisa por cento. Não se esqueça de dividir por 100, por favor, senão vai ficar com um número monstruoso no final. Então, 0,15% vezes 15 centímetros vezes 45 centímetros. Bom que deixa tudo em centímetros. Divide por 100, por favor, aqui. E você vai encontrar um valor já em centímetros quadrados. Essa é a vantagem de deixar a altura em centímetros, fica mais fácil. E no cálculo da armação, você vai ter que, na equação, nós vamos ter o capa Z. O capa Z foi o último elemento que nós calculamos. Começamos com o capa MD, migramos para o capa X, passamos pelo capa Z, para poder, enfim, chegar na armação. Então, é uma tríplice, o capa MD, o capa X, o capa Z. O MDX, solicitante MD, porque é o momento fletor ponderado, não esqueça. O D, altura de cálculo. Note que para combater a armação, momento fletor negativo, a armação de momento fletor negativo, combater momento fletor negativo, sempre vai ter no denominador o quê? Altura de cálculo. Então, para combater momento fletor, sempre utilize a ferramenta altura da viga e não a largura para combatê-lo. Aqui o FYD, já mostra mais uma vez, começa a calcular FYD mais uma vez, para você não esquecer, colocar no Excel direitinho. Esse número já fica na cabeça, permeia nossa mente já como engenheiro, é fácil de memorizar. Não digo memorizar, ele já fez naturalmente de tanto dimensionar. Procurement fletor ponderado, o capa Z, sem arredondar a última casa decimal, altura de cálculo, sem ser ao quadrado, cuidado, no KPMD ele é ao quadrado, aqui não é ao quadrado, e aqui o FYD 4,35 tonelada por centímetro quadrado, que é a tensão admissível, no caso, tensão admissível de cálculo da armação CA50. E a armação não deixaria de ser uma armação um pouco mais elevada, de 7,65 centímetros quadrados, porque é um antifletor mais elaborado. Quando você pré-dimensiona uma viga, depois já ter projetado várias outras, fica fácil já no pré-dimensionamento saber, opa, aqui já vai ter um momento fletor bem acentuado. Então, eu vou precisar de altura, eu vou precisar de armação. Você já tem uma prévia como projetista. Depois você já tem uma amassada de barro ali de tanto projetar. Fica fácil. Mas você que está começando, para você não vai ter referência ainda se esse momento fletor está alto ou está baixo. Mas quando você projeta, você já começa a observar que o desenvolvimento fletor está alto. A armação ficou um pouquinho mais alta, uma das vigas principais do projeto. O desenvolvimento fletor negativo está alto, que tem um balanço. Então, a princípio, eu já parto como ponto de partida, me utilizando da barra de máximo diâmetro que eu utilizo em casas. Em casas, com mão de obra simples, eu sempre procuro me limitar à barra de 12,5 milímetros. Por que eu não uso barra de 16 milímetros? 20 milímetros, acho que é a próxima, 20 ou 22, para não confundir com metálica. Enfim, acima de 16 em diante. Por que que eu não uso? Porque é mais difícil você dobrar na obra, você encontrar ferramentário. E o pessoal reclama, o operário reclama com razão. Poxa, o senhor poderia se limitar a 12,5, a gente não consegue dobrar aqui 16, está assim, é, ferramentas para dobrar propriamente, no caso, barras acima de 16. Então, já com isso em mente, eu procuro trabalhar com todas as armações de 10 milímetros no máximo, para vigas. A armação mínima que eu uso para vigas, já falando mais uma vez, sempre 10 milímetros. Procuro trabalhar sempre com 10 milímetros e manter 10 milímetros dentro do possível. Mas se eu fosse trabalhar com 10 milímetros com essa armação um pouco mais alta, eu iria ficar com muito mais barras para alojar nessa região de momento fletor negativo. Então, tendo um momento fletor negativo assim, muito alto, como nesse caso, já parto logo para o diâmetro máximo que eu pretendo usar na obra, que é 12,5. Esse diâmetro que eu adoto como máximo em obras de casas e prédios de pequeno porte. Ele nos dá uma área de 1,23,
Basta dividir a área total pela área unitária da barra de aço, você encontra 6,22. De cara, ficou acima de 6, você já tem o quê? 7 barras, no caso, de 12,5 milímetros. Só um porém, no meu desenho você vai ver 6 barras. Por quê? Porque na hora de dimensionar essa casa, eu considerei a barra de, como sendo de meia polegada, já com a cabeça em metálica, às vezes eu troco. Por isso que eu digo assim, coloca já o padrão no seu Excel, com um padrão comercial, diâmetro e área. Isso aqui é muito sério, um erro desse pode levar a problemas maiores. Então, assim, eu acabei colocando 12,7 e 1,27 centímetros quadrados, que é a área na barra de meia polegada, como sendo verdade 1,27. Ao colocar 1,27, eu acabei encontrando 6,02, e quando eu encontro 6,02, 0,3, 0,4, 0,5, por exemplo, dependendo do contexto, eu mantenho como 6, não arredondo para 7, seria a próxima, no caso, a próxima unidade. Então, só corrigindo nesse ponto, você vai ver 6 barras no produto final, porque eu considerei no cálculo como 12,7. Mas lembre-se, contrato armado, o padrão comercial de diâmetro é 12,5 e a área é 1,23, não 1,27, como eu coloquei aqui. Então, correto nesse projeto seria 7 barras, ou 6 barras de meia, e você poderia colocar aqui uma barrinha de 10 milímetros, ou até uma barra de 8 milímetros, quem sabe. Regra básica de viga em balanço. Aqui só uma regrinha básica que é muito comum você abordar ou ser abordado sobre isso em reuniões, sabe? Em reunião com o cliente, um arquiteto, e você já vem com esse conhecimento. Você tem que mandar da viga, como no nosso caso, nossa viga tem dois balanços, vamos supor que tenha dois apoios, ou inúmeros apoios, não importa. O que importa é a distância entre apoios intermediários e os balanços. Então, como regra geral, no nosso caso, eu somei todas as cotinhas do primeiro pilar, digamos assim, antes logo depois do primeiro balanço, até o último pilar, antes de adentrar no último balanço, me deu uma cotinha total de 6,19 metros. Então, eu somei todas as cotas que eu tinha entre pilares antes de adentrar em ambos os balanços. 367 de balanço de um lado, 252 de balanço no outro. Tá, isso quer dizer o quê? Como regrinha básica, é muito comum você fazer o seguinte: nesse caso, tem dois balanços. Você primeiro enxerga uma região, no caso, apoiada e um balanço de um lado, e vamos trabalhar esse lado. Então, como regra geral, procure sempre manter esse apoio central, esse apoio intermediário, como sendo equivalente a 2/3 de L. Esse L seria a distância do seu último apoio, no caso, o lado direito, até a extremidade do balanço. Então, 2/3 de L você tenta reservar sempre que possível para essa região central, ou mais do que isso, mínimo 2/3 de L e até mais. Para o balanço, o ideal é que você considere no máximo 1/3 de L. Isso vai te dar uma conta mais equilibrada, uma armação mais equilibrada, uma dimensão de concreto mais equilibrada. Então, essa equaçãozinha ela serve para engenheiros e para arquitetos. Na hora de bolar um balanço, por exemplo, o arquiteto, ele já bola um balanço, já pensando nessa regrinha, opa, não vou ter tanto trabalho para o engenheiro com relação à armação, e assim por diante. Do outro lado, de mesma sorte, você analisa no último apoio à esquerda até a extremidade do balanço, um outro L, e faz também 2/3 de L para a região intermediária e 1/3 no máximo, no caso, para o balanço de extremidade. Esse valor de 367 deve ter ficado um pouco acima de 1/3, está lá em pé, está direitinho, está projetado, não é que vai cair, não é isso. Mas, além de deixar mais seguro, vai trazer traz mais economia, traz um contexto mais equilibrado na questão de suporte e balanço livre. Apenas nesse sentido. Tem obras em que o balanço já surge do nada, já surgiu no pilar. Sim, isso tudo encarece no caso, e aumenta a dimensão do pilar, aumenta a dimensão de armação. Isso tudo eh, aumenta tudo nesse sentido, armação, concreto, e quando você segue essa regrinha, você tem uma coisa mais equilibrada. Eu deixei aqui a notinha apenas para reforçar. E esse contexto? Sempre se lembre 1/3, 2/3, para essa questão de como viabilizar o balanço nessa casa. Então, se você está entrando na reunião, não, senhor arquiteto, tente usar 2/3 de aéreo. Isso vai facilitar a minha vida na hora de projetar. Vamos trazer mais economia, um contexto de maior equilíbrio para o cliente.
e assim por diante. Poderia ser também 3/4 de L, apenas 1/4 no balanço. Você pode aumentar essa fração, a parcela de fração, mais para o apoio e menos para o balanço. Balanço sempre é uma coisa bonita, eu defendo muito balanço, não sou contra balanço, pelo contrário. Eu queria fazer arquitetura e cálculo estrutural, não dá tempo. Eu adoro balanços. Balanços sem tirantes, sempre. É uma coisa que eu sempre adoro e sempre defendo nos arquitetos que eu trabalho, com que eu trabalho, e sempre defendi essa ideia. Por que não fazer um balanço aqui? Você também pode trazer essa ideia. Às vezes o arquiteto está com medo, com algum receio. Você mostra a ideia do balanço, de uma varanda. Enfim, isso tudo traz beleza, traz arrojo ao projeto. Dimensionamento da viga a cisalhamento é o nosso item 4. Mesma coisa que fizemos em todas as 4 aulas anteriores. Iremos fazer na última aula mais uma vez, uma outra viga para reforçar bem. Note aqui o BW e o D, um denominador, o esforço cortante, esforço cortante ou esforço isolante, no caso, já ponderado, encontra o tal WD. Deu até mais reduzir está o WD, se comparado com outras vigas e cintas que dimensionamos até aqui. O tal WD tem que ser menor ou igual a 0,20 de FCD, só fazer a continha. O FCD já foi calculado lá atrás, né, que é o FCK sobre o gama C. Gama C igual a 1,4. E 450 toneladas por metro quadrado. Então, o tal WD tem que ser sempre inferior a um desses dois valores. Caso seja superior, você utiliza um dos dois, ou você volta e, no caso, aumenta, no caso. Eu recomendo isso, você volte, aumente as dimensões da viga, aumente a largura, principalmente, para combater o esforço cortante, reduza essa tensão, de tal sorte que ela fique abaixo desses limites. Não faça isso como eu falei. Caso seja superior, utilize o menor desses aqui. Recomendo que você volte e aumente a largura, depois aumente a altura se for necessário, para reduzir o tal WD e se encaixar nesses intervalos. Limites. Tal C, mais uma vez, é o psi. O psi é igual a 0,25 vezes a raiz quadrada de FCK de 30 megapascal, com tal C igual a 43,3 toneladas por metro quadrado. E a taxa de armação, no caso de estribo, aqui no caso a taxa mínima é 0,14%. Não se engane, para estribo 0,14%, vou mostrar a armação mínima. Para vergalhão, no caso armadura, no caso contínua, é 0,15%. Como eu consertei nessa aula, com relação à aula de número 13, que eu devo ter escrito 0,14 também. O Rho, sempre que você vê essa letrinha Rho, que significa taxa de armação de alguma coisa. Aqui a taxa de armação, no caso de estribo, total, nos vai dar o seguinte valor. Basta entrar com o tal WD, o tal C, a gente já calculou, o FYD já é de praxe, para o CA50 esse valor, 4,35 toneladas por centímetro quadrado. Eu balizo tudo em toneladas e centímetros quadrados, no caso, dentro do possível, e encontro aqui o Rho 9,98. Você pode trabalhar em quilonewtons. Recomendo que você trabalhe em quilonewtons, é o padrão do mercado. Como eu sempre falo nas minhas aulas de metálicas e concreto, eu sempre me habituei a trabalhar em toneladas desde garoto, desde recém-formado. Sempre me habituei assim, acho mais confortável pensar em toneladas, me sinto mais seguro, mais palpável em minha mente. Então, mas trabalho com quilonewtons, que é o padrão de mercado. Para metálica e concreto, eu já trabalho em quilonewtons. Aqui o FYD, só mais uma vezinha mostrando para não ter que voltar o slide para você ver novamente. E a taxa mínima para estribo 0,14%, está certinho, vezes 15,45. Então, sua armação encontrada, a taxa de armação total está acima da taxa de armação mínima. Então, aqui você pode adotar essa armação. Caso a taxa de armação total ela resulte no valor abaixo da armação mínima, aí sim você adota a armação mínima como regra geral para sua viga. Área de aço e área de aço unitário. A armação total de estribo ela é dada por essa equação, ρ vezes BW, o B vai entrar aqui, no caso a largura da viga, vezes a taxa de armação total, usando 1,5 centímetros quadrados por metro. Adotando uma barra de aço de 6,3, tem-se a seguinte área unitária. Assim, não recomendo que você faça do jeito que estou fazendo aqui, calculando sempre uma por uma. Adote aqueles valores de tabelas comerciais que eu já trouxe nas aulas anteriores. E espaçamento, no caso, entre estribos, que é o S, seria a área unitária pela área total. Lembrando que, se você adotar um estribo, você vai ter duas perninhas. Como me lembrou o colega hoje, o Henrique Barsottini,
né? Um canal também, um bom engenheiro civil também, e calculista. Me lembrou bem um termo que eu não uso há muito tempo. Perna do estribo, perna vertical, se chama de ramo também. Ramo, a perna vertical. Tem chamado aqui de perna, perninha, perna vertical, mas chama de ramo. Outro termo, talvez um termo mais técnico. Ramo seria o elemento vertical do estribo. Então, se você tem um estribo, você tem duas pernas verticais, no caso, ou dois ramos. Se você verificar que o espaçamento está muito apertado, você muda para dois estribos. Então você passa a ter quatro ramos ou quatro perninhas verticais. E assim por diante. Lembrando que para cada estribo, esse número não se refere ao estribo, se refere ao número de ramos ou pernas verticais. Encontrei no caso, um espaçamento bem generoso. Eu estou com uma altura de viga de 15, perdão, uma altura de viga de 50 centímetros, uma largura de 15. O espaçamento está bem generoso. Eu, Jari, sempre me limito de praxe a 20 centímetros, de acordo com a NB1 antiga, mas pela NBR 618 eu trago na aula 13, no slide 20 da aula 13, o cálculo do espaçamento certinho pela NBR 618. E o diâmetro mínimo e máximo de estribo. Apenas reforçando, 5 milímetros é o diâmetro mínimo. Não adote estribo com diâmetro menor do que uns 5 milímetros, no caso. 5 milímetros sempre o mínimo. E o máximo, é importante respeitar os valores máximos em concreto armado. Vergalhões, para armação de viga, armação de laje. Sempre respeite os máximos. Caso você extrapole, no caso, o limite máximo, isso pode gerar fissuras e trincas. Projeto final. Bem, essa nossa viga, ela é bem comprida. Como eu falei já em outras aulas, eu vou estar trabalhando essas vigas. Eu sempre projeto primeiro meus projetos, as vigas com as armações todas corridas. Ah, que tem 6 barras, eu poderia economizar fazendo a decalagem. Sim, eu vou ensinar isso em outra aula. Eu vou trazer uma aula numa playlist chamada Ferramentas Úteis para Concreto Armado. E nessa playlist eu vou trazer. Já tem uma aula pronta há muito tempo, mas eu estou tentando deixar ela mais saborosa, mais macia, mais tranquila, que é a aula de onde vem um KPMD, como é que é a origem do KPMD, como é que ele é calculado, enfim. Vou trazer também uma aula de torção, como calcular a torção, várias aulas assim específicas. E uma delas vai ser de decalagem. Vou trazer uma ou até mais, se você precisar e me pedir, eu posso trazer mais aulas de decalagem depois. Pelo menos uma eu vou trazer de como decalar no caso, a armação, que ajuda no que? A economizar com base no momento fletor. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos o balanço nas extremidades. Deixa eu trazer, aqui no caso, temos as vigas V6 na extremidade, V1 na outra extremidade, V2. Ah, tá certinho. Os pilares estão aqui. Achei que tivesse errado. Estava vendo a V6 pensando que fosse um pilar. Não é. É o balanço mesmo. Então, note aqui que você se depara com um projeto para verificar amanhã de um outro colega. Você nota que tem um balanço aqui. Opa, tem outro balanço aqui. Então, de cara, você já percebe que o momento fletor, no caso negativo, ele vai ser bem mais acentuado, no caso, nessa região de pilar. Então, o momento fletor aqui negativo, ele começa, vai aumentando gradualmente não, exponencialmente, até chegar na base do pilar. Então, nessa região, precisa ter, nessas regiões de pilares de modo geral, principalmente em balanços, precisa ter uma quantidade compatível de armações. Então, é comum ter concentração de armação negativa nessas regiões de balanço, no caso, chegando no apoio, chegando no pilar. Então, são elementos de referência que você já faz a leitura como engenheiro. Opa, a princípio, está coerente. Eu tenho uma boa concentração. A maior concentração, se fosse decalada a armadura, você veria que a maior concentração de armadura negativa está nessa região do balanço. Então, são parâmetros que você faz a leitura como engenheiro, engenheira, e já vai no caminho mais assertivo. Nós temos aqui, no caso, as barras enumeradas. Note que eu dividi em 3 camadas, de 2 barras em cada camada, ou seja, 3 feixes, chama de feixe. Feixe de 2 barras, outro feixe de 2 barras, outro feixe de 2 mais. 3 camadas, cada feixe com 2 barras cada uma. Então, eu dividi duas, 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 resultando em 6, porque lembre-se, eu computei como sendo 1,27 centímetros quadrados, a área da barra de 12,7. Mas como a gente fez com 12,5, resultaria o quê? Em 6 barras de meia não, 12,5, mais uma barra de 8 milímetros ou 10 milímetros. Para viga eu falo sempre 10 milímetros é o diâmetro mínimo que eu adoto, mas 8 milímetros não é pecado nenhum. Pode adotar uma barra de 8 milímetros para viga, 8 milímetros
Eu utilizaria, se preciso utilizar. Para pilar, não. Para pilar, o mínimo que eu uso é 10 milímetros. Na parte inferior, eu deixo para você calcular aquele momento fletor positivo. Eu encontrei duas barras de 10 milímetros. Veja o que você encontra. Se permita, refaça o cálculo do momento fletor positivo e veja o que você vai encontrar. Se você se bate com o meu valor, se vai gerar alguma dúvida, e me informe para que eu venha te ajudar. E se preciso for, faça mais uma aula de viga, faça mais outra aula de viga. Acho que 6 aulas por enquanto está de bom tamanho. Aqui nós temos, mais uma vez, alinhado com o apoio. Eu sempre procuro alocar a emenda das barras positivas ou das barras localizadas na parte inferior da viga, são as armaduras positivas, sempre reservo a região de pilar de apoios para fazer a emenda de barras positivas. Acho que a emenda com 1 metro tá um pouquinho acima do que eu costumo usar como sendo de 40 vezes o diâmetro, para armadura positiva, eu uso 40 vezes o diâmetro, porque é uma zona de boa concretagem, de boa aderência. E na zona de má aderência, seria a zona da armadura negativa, ou seja, acima de 30 centímetros, se vai ter uma zona de má aderência, eu procuro, no caso, utilizar a regrinha de 60 vezes o diâmetro. É um pouquinho acima, eu já botei logo 1 metro para casa toda e não preciso voltar lá e ficar fazendo conta de cálculo de ancoragem. Mas se quiser economizar, vai fazer o cálculo da barra de ancoragem direitinho, conforme eu mostrei na, em uma das aulas anteriores. Então aqui no pilar, como a barra ela vai ter no máximo 12 metros de comprimento, eu, eu, pre- eu, eu preciso fazer uma ancoragem. O comprimento da viga está acima de 12 metros, então em algum ponto eu vou ter que fazer uma emenda, ter que fazer uma ancoragem. Então sempre procuro em algum pilar fazer essa ancoragem. Para a armadura negativa, é o contrário, eu procuro colocar a emenda negativa, no caso, entre pilares no caso, entre apoios. Como o fluxo negativo está bem exacerbado nessa região, ele tende a cair um pouco na região do vão, até zerar, ou até não ter muito fluxo negativo nessa região. Então, nessa região, entre apoios, é onde eu reservo espaço para poder prover a emenda de armadura negativa. Essa regrinha eu já expliquei em uma das aulas anteriores também como fazer as emendas e onde locá-las. Até como calcular o comprimento de cada emenda com base na ancoragem, lá pelo José Carlos Sequin. Aqui estão as barras negativas, 6 barras no caso de 12,5 na parte superior, 2 barras de 10 milímetros na parte inferior. Sempre indica aqui as bolinhas, os círculozinhos, indique a escrita direitinho. Fica apertado mesmo, você tem que se virar um pouco no projeto para poder deixar legível os textos e claros. Aqui no caso os estribos, 84 barras, N36. 2 se refere a 2 ramos, como eu falei aqui o termo técnico, bem lembrado pelo colega engenheiro Henrique Barsottini, 2 ramos ou 2 pernas verticais, no caso, é um estribo só, no caso são 2 pernas verticais de 6,3 a cada 15 centímetros, com 110, no caso, de comprimento total. Lembrando que eu encontrei no espaçamento coisa de 40 centímetros. Por ser uma viga com balanços, uma viga principal na casa. Isso é questão de bom senso. Eu poderia adotar o 20 centímetros, que é o espaçamento máximo pela NB1, antiga NB1, que é bem segura assim. Pode estar desatualizada, mas é bem segura. Eu poderia reduzir um pouco conforme o bom senso. Botei um pouquinho menor do que 20, botei 15 como sendo meu limite, por ter um cuidado a mais com essa viga, por ser uma viga principal e etc. Vai depender da qualidade da mão de obra. Aqui, botei um reforçozinho. Procuro limitar. Também, dependendo da qualidade da mão de obra que venha a ter na obra, para um edifício de pequeno porte, ou casas de modo geral, você pode também reduzir um pouquinho o espaçamento entre os tribos. Você se precaver. Você se precaver de um problema que nem aconteceu ainda, mas que tem a chance de acontecer. Um erro de concretagem, um erro de vibração, e assim por diante. Então, essas coisinhas no projeto, você consegue assim se precaver e ajudar o cliente, proteger o cliente. Armadura de pele ou de costela. Um termo ou outro, ambos estão certos. Tanto faz falar pele ou costela. Pelo livro do José Carlos Sequin, ele falava costela, mas não se preocupe. A gente vai calcular a armação, ser bem simples. O cálculo da armação mínima de costela
é de 0,10. Basta multiplicar 0,10%. Lembre-se de dividir por 100 depois, por favor. 0,10% vezes BW, largura da viga, vezes D, altura de cálculo. Não é H, altura total, é D, altura de cálculo. Basta multiplicar 0,10% vezes 15 vezes 45 e você vai ter a armação total, no caso. Eu botei aqui bem em vermelho, negrito, por face lateral. Essa não é armadura total, é por face lateral. Então, em cada face da viga, ao longo da lateralidade dela, é feio esse termo, ao longo de cada face lateral da viga, você precisa, no caso, protegê-la com essa armação total, reservada só para costelas. Nada a ver com momento fletor, nada a ver com torção, é só costela. Antigamente, pela NB1, esse número era de 0,05%. Hoje, pela NBR 618, desde a versão anterior a essa última que surgiu agora, acho que é de 2000 e... não lembro a data, NBR 618, a anterior, era de antes da NBR, digamos assim, antes da primeira NBR 618, era de 0,05%, que era pela NB1. NB1, se não falha a memória, é de 1979, 1977, a NB1 é de 70, ou 76 ou 79, não me recordo exatamente. Mas é da década de 70, NB1, é uma senhora norma, uma norma muito rica, e lá a gente utilizava 0,05%. Hoje é 0,10%. Pela norma atual eu não cheguei a ver como é que está, pelas mudanças da norma, mas 0,05 era um número bem capaz de resistir também a tudo mais, a todos os esforços. Mas sim, para costela não tem problema usar barras talvez de 6,3, 8 milímetros, não tem grandes problemas. Para a área, mais uma vez, eu calculei aqui a área da barra, mas não faça assim. Encontre a área comercial, é melhor. Sempre utilize a área e o diâmetro indicado pela tabelinha comercial de concreto armado. Então aqui eu divido a área total de costela, divido pela área unitária. Se for uma barra de 8 milímetros, que eu desejo utilizar no projeto, vou encontrar, praticamente arredondando, duas barras, no caso, de 8 milímetros. Aí você escreve, por favor, por face lateral de viga. Não esqueça, não coloque só duas barras. Ou você coloca 2 vezes 2, um X mesmo, 2 vezes 2, barras de 8, ou escreve como botei aqui, por face lateral de viga, em sua memória de cálculo, no projeto, no desenho técnico do projeto. Peque pelo excesso, não peque pela falta, por favor. Mão de obra, com todo respeito, fica cada vez mais defasada, cada vez é mais complicado ter essa linguagem chegando na obra redonda. Assim, a gente carece de boas construtoras, de boa mão de obra em muitas obras por aí. Muita gente se aventurando, não é legal isso aí. A gente deve respeitar os espaços de todos os colegas. Todos têm uma participação importante do operário, ao diretor, dono da empresa, não importa. Todos têm a parcela de responsabilidade. A gente não pode adentrar no espaço do outro. Então, assim, seja precavido nos seus projetos. Sempre procure se proteger. Escreva sempre tecnicamente o máximo que você puder enquanto está com o projeto em mãos. Depois que vai para a obra, não tem mais como consertar, fica difícil. Estou aqui só reforçando a armadura total. Aqui apenas trazendo alguns detalhes técnicos, quase que eu me esqueci, que é o desenho, com relação ao desenho da espaçamento, perdão, espaçamento. Com relação ao desenho da armadura de pele, eu desenho dessa forma, eu desenho ela, no caso, no horizontal, que está em 3D, mas no 2D eu faço esse desenhozinho 3D embaixo da minha viga. Eu desenho essa barrinha inclinada para mostrar que ela está entrando na viga. Eu não faço só essa barrinha reta. Eu desenho essa parte inclinada nos dois extremos. Por quê? A armação de costela, que é semelhante à armadura de torção, ambas, quando você torce, imagina você torcendo uma barra. Coloca assim umas linhas, tipo num bombril, alguma coisa, tente torcer. Uma esponja bem comprida. Tente torcer. Coloque umas linhas na lateral. Vai acontecer o quê? Você vai estar esticando a linha. Então, na torção, essas barras elas são tracionadas. Então, elas precisam ter uma ancoragem. O que eu faço? Eu utilizo toda a largura que eu tenho da viga, eu desconto sempre ou 5 ou 4 centímetros de cada lado, comprimento mais alguma coisinha, desconto e utilizo o restante como gancho. O que me sobrar aqui, descontando 4 ou 5 centímetros de cada lado, coloco como gancho. Então, eu indico essas barrinhas como estão aqui em 3D. No meio do desenho da viga, mesmo em 2D, eu desenho ela abaixo da viga em 2D.
Outra coisa é o espaçamento, que o foco desse item é o espaçamento. Caso eu me esqueci desse ponto. Ontem estava revisando essa aula antes de apresentar, acabei gravando hoje. Aqui o espaçamento. Pela NB1 antiga, esse espaçamento ele tem que ser menor ou igual a 30 centímetros. O menor é igual o quê? A altura de cálculo da viga sobre 3. E também tem que obedecer esse outro espaçamento, 6 centímetros, menor, no caso, do que o S, menor ou igual a 20 centímetros. São só dois espaçamentos em que, no caso, a armadura de costela ou de pele tem que obedecer. Quanto ao uso da armadura de costela. Bem, esse é um dos pontos da NBR 618 que eu, Jari, eu procuro me balizar ainda pela NB1, pela antiga NB1. Em que, né, pela antiga NB1, a gente adotava costela sempre que a viga fosse maior ou igual a 60 centímetros. Pela NBR 618, até a NBR 618, a primeira que surgiu em diante, ela já pedia 50 centímetros. Eu, particularmente, não sou nenhum detentor da verdade, muito longe disso. Pelo meu bom senso, por tudo que eu acompanhei dos livros antigos, normas antigas e tudo mais, eu procuro sempre adotar costela ainda para vigas maiores ou igual, com altura igual ou maior do que 60 centímetros. Eu acho 50 centímetros um exagero. A maioria das nossas vigas em casas sempre vão ter 40, 50. 60 vai ser uma viga ou outra no prédio de pequeno porte. Imagine várias vigas numa casa de 50, tendo que colocar costela em todas as vigas. Então, esse é um dos pontos que eu, com todo respeito, acho que tenho esse direito de comentar. Eu prefiro me resguardar pela NB1. É uma senhora norma, uma norma muito bem feita, muito bem elaborada, muito consistente, resistente. Todo respeito ao 618, mas a NB1 é de praxe, a minha norma é de carteirinha, a norma que eu mais gostei. Ela já vinha embutida em todos os livros mais antigos. E aqui, para o final, apenas reforçando o que eu falei anteriormente, no desenho lateral, eu desenho um tracejadinho, só para diferenciar da armadura positiva e da armadura negativa. Imagine que esse retângulo é a forma da nossa viga, o desenho da forma longitudinal. A armadura de costela eu coloco naturalmente entre as armaduras negativa, vai ficar em cima, e a positiva que fica embaixo, para o modo fletor, no caso, negativo e positivo, respectivamente. Costela, no caso, eu encontrei duas barras por face, eu desenho duas linhas tracejadas, e embaixo eu desenho isso aqui. Eu desenho, no caso, uma barrinha reta e puxo duas perninhas, para o máximo que eu puder. Aqui eu coloquei 10, é apenas um exemplo. No nosso caso, a nossa viga tem 15, eu iria me resguardar tipo a 15, menos 4, no caso, encontrando 7, ou 15, menos 5, encontrando 5. Então, entre 5 ou 7 centímetros é o que eu utilizaria para uma viga de 15 centímetros de largura. Para uma viga de 20, que é uma viga já com torção, 20 centímetros é uma boa largura para poder começar a combater ela. Com 15, consegue combater uma torção pequena, mas 20, você já começa a combater uma torçãozinha já um pouquinho mais acentuada. Com 20 é bom trabalhar com 20 de largura quando tem uma torção mais acentuada, porque você permite usar uma ancoragem até de 10 centímetros. Já começa a partir de 10, já fica até melhor do que 5 ou 7 para uma viga de 15 centímetros de largura. Enfim, esse comprimento dessa linha tracejada que você está vendo reto seria o nosso x. O comprimento total da minha armação vai ser naturalmente o x mais o 10 mais o 10. Quem é esse x? É apenas o comprimento da armação, seria o comprimento da viga total, já descontado, né, no caso, do comprimento do concreto, 4. Mais uma gordurinha, colocaria 5 e 5 de cada lado. E, enfim, iria ancorar ele bem na região também do apoio, onde tiver um pilar, uma outra viga. Eu faço questão dessa emenda, ela está entrando na região do apoio, em um pilar ou em uma viga, que serve de suporte para essa viga. Eu não deixo essa ancoragem terminando antes do apoio, seja por pilar ou por viga. Eu permito que essa ancoragem esteja bem aqui, só descontando do comprimento do concreto aproximadamente, e já entrando no pilar. Vou fazer uma boa ancoragem no apoio. Então, eu indico essa armação, vamos por N36. Eu criei aqui esse número, já continuando da armação da nossa viga anterior. Caso precisasse, eu chamaria de N36, duas barrinhas de 8 milímetros, ou comprimento total, não precisa ser entre parênteses, só mostrei como é que eu faria a somatória. E entre parênteses, eu sempre escrevo sim no projeto, por face lateral da viga, por face lateral de viga. E 2 N36, eu replico aqui. Quando você precisa replicar
apenas indicando que tem outra quantidade, não precisa escrever tudo de novo. O N36 já foi indicado uma vez. Se você já prescreveu, já descreveu a barra N36 uma vez e precisa indicá-la novamente, não precisa descrever tudo de novo. Basta indicar N36 e o colega vai saber lá da lista de materiais quem é o N36, ele vai puxar de lá, e aqui vai ter duas, apenas indicando a quantidade. Aqui e aqui, dois N36. Uma face lateral e em outra face lateral. Ou outra forma que eu deixo como sugestão para ti é você indicar tipo N36, no caso, e botar 2 vezes 2. Eu não colocaria por face lateral nesse caso, poderia colocar 2 vezes 2, entre parênteses, armadura em costelas, ou armadura de costela. No livro do José Carlos Sequin, ele botou armadura em costelas. Então, só botei o meu português aqui, de costela. No livro clássico do Susequim, ele coloca, em caso, armadura em costelas. Senhor Susequim, um grande engenheiro, um grande calculista para o nosso país. Então, aqui duas barras, duas vezes, duas barras de 8 milímetros. Duas formas que eu deixo aqui para você, para sua comodidade, como forma de sugestão aqui do Jari, com base nos livros antigos, como eu indicava nos projetos, no caso, a armadura de costelas para ti, como sugestão. E meus primeiros livros, terminando mais uma vez essa aula, trazendo assim, mais livros para ti. É só reforçando a da Sombreira da Rocha, eu mostrei rapidamente, mas é um livro que eu não posso mostrar rapidamente, tenho que mostrar ele com calma. Então eu trouxe aqui mais uma aulinha reforçando da Sombreira da Rocha. Para você que é recém-formado, para você que está começando. Eu, por exemplo, quando eu comecei a projetar no quarto ano de engenharia, eu já ia na biblioteca da UERJ, fazia resumo dos livros, no caso do Décio Moreira da Rocha. Eu não tinha dinheiro para comprar a coleção. Depois eu comprei a coleção. Falei, depois eu vou comprar a coleção, vou ser digno com esse autor. Mas eu começava a fazer resumos. Ia na biblioteca da UERJ, ficava até tarde fazendo resumo, levava para casa enquanto aluno. Enfim, alugado, né? Alugando o livro e depois devolvia. Mas sempre estava fazendo um resumo do que eu via de mais importante no livro para mim, no caso, para os meus projetos. Eu recomendo demais a coleção dele para você fazer projetos de reservatórios, vai se deparar com lajes triangulares, vai se deparar com pilares circulares, uma série de coisas. Essas várias coisas atípicas, eh, em que você não encontra em livros comuns do dia a dia, em outras coleções, no Aderson você vai encontrar isso. O grande forte do Aderson, para mim, apesar da linguagem um pouquinho mais clássica, você pode perder um pouquinho mais de tempo para poder entender, mas não é nada demais, nada do outro mundo. A linguagem do Guerrin é mais complexa, do Adesso não é tão demorada, não. Eu, enquanto aluno, consegui fazer resumos rápidos. Você vai encontrar toda essa particularidade de objetos, elementos de projetos que você não vai encontrar em outros livros, como falei, reservatório enterrado e outras coisas mais. Então, cada coleção, no caso, o volume 1, por exemplo, tem aqui flexão simples, viga, cisalhamento. Volume 2, pilares, ele já começa com fundações. O 3 ele traz escadas, caixa d'água. Eu utilizei muito esse aqui. E depois que eu fiz o resumo por ele, eu usei para o resto da vida esse cálculo até hoje, aquele papel amarelado na gaveta, certa. Enfim, por muito tempo eu utilizava assim no escritório. Aquele resumo do Aderson para caixa d'água enterrada. Tem muitas notas importantes e legais sobre marquises também, sobre arte de armar, no caso, elementos de concreto armado. Blocos de estacas ele traz aqui também. Mas para estaca, não tem outro. Eu prefiro sempre o do outro autor que eu recomendo lá na nossa playlist de fundações. Por um momento me esqueci o nome dele. Mas enfim, é o autor que eu mais gosto. Tem os livrinhos vermelho, verde, azul. Tá lá em Fundações. Me foge a memória o nome dele agora. Mas está lá numa playlist de fundações. Eu recomendo sempre o livro desse autor para fundações. E aqui, volume 4 é lajes mistas, cogumelo. Aqui, se não falha a memória, tem lajes triangulares. Tem tabelas para lajes com geometrias diversas, apoios diversos. Laje com uma parte livre, outra apoiada. Enfim, uma, um apanhado de elementos que você não vai encontrar solução em outros livros. E eu, enquanto aluno, a minha maior preocupação nessa época era de correr atrás das soluções. Eu nem estava formado ainda, mas já me preocupava, poxa, amanhã eu vou estar num escritório, vou estar me deparando com arquitetos, outros engenheiros, eu preciso saber das soluções. Como calcular uma laje triangular, como calcular uma escada de
2 apoios únicos, circular, enfim. Eu imaginava coisas na minha cabeça e já ia chegando no primeiro bico, o segundo bico, já ia fazendo os projetinhos. E com base nesses projetinhos que eu ia fazendo, ia surgindo uma laje de forma diferente, geometria diferente. E esse livro me ajudou muito, essa coleção me ajudou muito na época, para enfrentar os primeiros projetinhos. Então, o primeiro livro que eu recomendo para você começar com o Crotamado Eu Te Amo, primeiríssimo, faz o projetinho por ele, é bem simples. Depois, parta para o Oderso. O Oderso vai ter vários elementos, ele é bom para dimensionar elementos diversos. Ele vai te dar uma orientação muito boa, um respaldo muito bom. E eu tinha até um colega, né, o Fábio, que foi meu primeiro colega de concreto armado. A gente fazia trabalho juntos, calculou de laje juntos. Hoje ele tem doutorado, enfim, mora na Inglaterra. Mas eu sempre falava, o Fábio até falava para mim que já eu não troco a coleção da Derso nem por software nenhum no mundo. Concordo plenamente com ele, porque a coleção da Derso ela é essencial. Qualquer aluno, qualquer recém-formado, qualquer engenheiro, seja de obra ou de projeto, né? É uma coleção que você não vai encontrar em outro lugar nenhum. Tem a do Guerran, já indiquei aqui numa aula anterior, mas a do Guerran também tem outros, tem essa particularidade de elementos atípicos, mas é uma linguagem bem mais clássica, um pouquinho mais chatinha de entender. Mas é um livro também importante. Mas primeiro priorize essa do Aderson. E depois, quando você tiver tempo, futuramente veja a do Guerran. O Aderson é essencial. Sem ele você não resolve os probleminhas sem software, probleminhas de reservatório enterrado, semi-enterrado e outras coisas mais. Bem, essa foi mais uma aula preparada com todo carinho, de modo diferente, atípico. Eu sempre estou trazendo sem copiar outra, sem decorar nem nada, é sempre uma coisa natural. Um tempo, um momento que eu tenho assim precioso de falar com você, que me prestigia nessa aula, que me prestigia nos livros para editora Oficina de Textos. Muito obrigado por você estar aqui. E, enfim, mais uma vez o meu melhor nessa quinta aula de vigas. Foram três cintas e três vigas que eu prometi trazer. Essa é a quinta de cintas e vigas. Só temos mais uma aula. Pegue essas aulas todas, coloque no Excel essas equações de uma aula só e treine todas as aulas. Veja se você consegue chegar no mesmo resultado que eu estou chegando em sua planilha de Excel. Tente dimensionar a planilha de Excel, montar a planilha de Excel direitinho, com calma, no conforto da sua casa. Enquanto tem tempo, enquanto é recém-formado, enquanto é aluno, né? Não cometa o mesmo erro que eu cometia de fazer tudo manualmente, passo a passo no papel. Depois que eu pensei em botar no Excel, depois já está trabalhando na praça, enfim. Comece a fazer isso enquanto aluno, antes mesmo de se formar. E você vai ganhar muito tempo. Vai ganhar muito tempo. Mesmo que use um software, você vai ter o Excel feito por você para poder te referenciar. Para dizer, opa, tem alguma coisa errada no software que eu coloquei? Será que tem alguma coisa errada de mim, ou é do software? Eu não sei. Ele vai te balizar. Eu sempre uso o meu Excel em tudo que eu faço, pois nele eu confio, fui eu que eu fiz. Fui eu quem fiz, no caso, o programinha, a planilha. Então, fica aqui a dica de ouro. Já começa a colocar tudo isso nessas aulas de vigas. De uma vez só, fecha esse assunto de vigas, coloque na planilha Excel. E tudo mais que eu não trouxer aqui, como torção, um exemplo de torção, por exemplo, eu vou trazer numa playlist separada, só de ferramentas úteis para o concreto armado. E aqui meus dois livros que eu deixo como recomendação para você, meus dois livros feitos pela editora Oficina de Textos, ou de estruturas metálicas, onde foi toda a minha carreira, todos os meus melhores detalhes de projetos. Foram mais de 3.000 fotos selecionadas, selecionei 200, 400 para o livro, vários projetos reais, nada didático, tudo caso real de minha vida profissional. E o livro de pavimentos industriais em concreto, onde eu trago toda a minha carreira profissional de metodologia do concreto, começo lá de trás, fazendo esse apanhado básico antes de começar a adentrar em projetos. Trago a mecânica dos solos, tensões e subsolos. Adentro nos projetos, trago apresento todas as equações, todos os métodos que me fizeram vencer e fazer, né, como únicos projetos que deram certo na Petrobras foram os meus. Isso é uma coisa que eu me orgulho. Era um aluno, era um engenheiro de apenas 27 anos de idade na época e caiu na minha mesa esse problema de pavimentos para guindastes. Enfim, deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certinho. E estou aqui para contar a história, tem aqui o livro. Depois de tudo ter dado certo, eu pensei, poxa, por que não fazer o livro? Depois de ter ensinado tantos engenheiros de obras, fazendo traços de concreto, ensinando como melhorar o traço, do escritório mesmo, eu ajudava muitos engenheiros muito mais velhos do que eu, sempre ajudei eles. E daí nasceu a necessidade, poxa, por que não
fazer esse livro? Por que não fazer um livro sobre isso? Foi aqui que nasceu a ideia de fazer o primeiro livro. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, explicando de onde despontou essa ideia de fazer os primeiros livros e por quê. Nunca foi por status, pelo contrário. Sempre foi por uma necessidade de atender ao próximo, atender a você que me assiste, me recebe com gratidão. E é isso, os livros são naturais, são feitos de alguém que já foi aluno como você um dia, e sempre procurei percorrer muito mais atrás das soluções, de como resolver cada problema, do que de como ficar preocupado. Tem que se preocupar sim também, mas se ficar toda hora preocupado só com a norma, norma, norma. Não, norma é importante, mas não é tudo. Não somos engenheiros, temos que engenhar, temos que criar. Norma é importante, ela baliza, uniformiza, nos orienta, padroniza, mas o restante é com nós. Muitos desses livros nem existem em norma, nem sequer vai existir tão cedo em norma. Foram coisas que eu tive que me virar e deram certo, com base em apanhados e estudos, não foi empírico. Virou uma coisa estudada e pesquisada. Sim, fica aqui minha gratidão mais uma vez e te aguardo na próxima aula.